Êxodo 25 vai dizer assim: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro, prata e cobre, azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles de texugo e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e especiarias para o incenso, pedras de ônix, pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. Eu estou lendo esse texto para vocês para dizer que esse momento nosso de ofertas e dízimos, talvez seja o momento principal da nossa reunião de culto. Não porque a igreja precise de dinheiro, não por causa daqueles apelos assim que a gente ouve, e a igreja ficou tão mal falada na nossa história, na nossa vida, que às vezes a gente fica até envergonhado às vezes de falar sobre essas coisas. Não é por causa disso, mas é porque nós temos que ter uma compreensão de que o nosso culto é uma entrega a Deus. A nossa entrega é uma expressão de adoração a Deus. E é por isso que nós ofertamos, é por isso que nós entregamos os nossos dízimos. O desejo do coração de Deus sempre foi habitar no meio do seu povo. E nesse texto aqui do Antigo Testamento, ele vai mostrar que o Senhor pediu para que o povo entregasse ouro, prata, as especiarias, o óleo da unção, peles de animais, para a construção de um tabernáculo. Esse tabernáculo ele já está pronto. É a nossa vida. Cada um de nós somos templo do Espírito Santo. Cada um de nós somos lugar de adoração e de habitação a Deus. Então hoje as nossas ofertas, os nossos dízimos não são para construir um prédio, porque a gente pode adorar a Deus sem prédio, né? A gente pode sair daqui e fazer ali no estacionamento o nosso culto a Deus, e vai ser tão bom quanto aqui dentro. Talvez um pouco mais quente, né? Porque lá não tem ar-condicionado. Mas sabe qual que é o melhor lugar? O melhor lugar onde está a presença do nosso Deus. Se Ele estiver aqui dentro é o melhor lugar, se Ele estiver lá fora é o melhor lugar, mas se Ele estiver dentro de nós, habitando em nós. No Piauí, as reuniões de culto são embaixo do pé de caju. Lá em Moçambique é embaixo do pé de manga, né? E o pessoal se reúne todo domingo como a gente se reúne aqui, porque Jesus é o centro, não é o lugar que é o centro. Não somos nós que somos o centro, Jesus é o centro. Então quando a gente tem revelação de que a nossa vida é lugar de adoração, e de que o nosso Deus é o dono de todas as coisas, então nós cumprimos a nossa parte de entregar nossos dízimos e nossas ofertas como expressão de culto a Deus. Talvez num dia que a gente tenha maturidade suficiente, a gente saiba que abrir a nossa casa é uma oferta. Quando a gente convida alguém para comer na nossa casa, e a gente prepara a melhor comida que a gente tem na mesa, com intencionalidade, não por obrigação, isso é uma expressão de culto a Deus. Quando a gente faz pensando que aquele tempo é para o Senhor, porque a nossa casa é do Senhor, a nossa vida é do Senhor, a nossa comida é do Senhor, aquilo é adoração, e aquilo é uma oferta para Deus. No passado as pessoas não tinham dinheiro, não existia o dinheiro, né? Remotamente lá. Nós estamos voltando para essa época onde não existe mais dinheiro, hoje é moeda digital. Quase ninguém trabalha mais com dinheiro físico, né? Os mais antigos ainda tem no bolso ainda, né? Mas fora isso é Pix, dinheiro eletrônico, cartão de crédito, cartão de débito. E lá atrás não existia nem a moeda. As pessoas trocavam o alimento, né? Eu tive em Moçambique 6 vezes. Conheci bem a realidade de Moçambique. Preguei em algumas igrejas lá, preguei em vários lugares.
E algo que me marcou foi uma reunião de culto que eu recebi uma oferta, depois de ter pregado. Eu recebi 2 ovos de galinha e um coco verde. E uma porçãozinha de arroz, assim, que dava talvez umas 200 gramas de arroz, num saquinho, assim. Essa foi a oferta que eles me deram. Porque eles têm uma revelação de que oferta não é dinheiro. Oferta é aquilo que a gente tem. E às vezes a gente só tem dinheiro, né? Às vezes a gente só tem dinheiro, que eu acho que é o mais fácil de dar. Por isso eu queria convidar você, para com entendimento. E conforme diz esse texto aqui, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. A oferta é voluntária. A oferta não é uma obrigação sua, não é por medo, mas é voluntária. Se ela não for voluntária, nem entrega, porque daí é algo forçado. Então eu queria te convidar a sair do teu lugar, para quem tem o dinheiro físico, trazer à frente. Quem não tem, faz via Pix. Mas a gente faz esse cenário, toda a reunião de culto, e você pode perceber que normalmente é no meio da reunião, para que a gente compreenda que a parte central do nosso culto é oferta a Deus. Quando você sai de casa com o coração voluntarioso e vem para a reunião, você entendeu o que é cultuar, porque você veio para cá para ofertar. Você está ofertando teu tempo, o teu sono, o teu descanso, seja lá o que for, mas você veio porque você quer entregar algo para o Senhor. E a primeira entrega é essa: sair de casa, levantar da cama, estar reunido aqui. Mas tem mais. Se você sai do teu lugar e ora para alguém, é oferta. Se você traz uma palavra de Deus para alguém, é oferta. Se você profetiza, é oferta. Então você percebe que todo o nosso culto é uma oferta a Deus? Então isso precisa ficar claro para nós. Então todo esse cenário que o mundo trouxe de disfarçatez assim, das ofertas, foi uma estratégia de Satanás para que a gente pegasse ranço e perdesse a compreensão do culto. Porque quando a gente perde a compreensão de que o nosso culto é oferta a Deus, a gente perde a compreensão de culto. E o culto vai se acabando. Então eu queria te convidar para ofertar e para entregar teu dízimo com entendimento e voluntariamente. Amém? Amém. Abre essa tampa aí, pessoal. Antigamente meu avô falava que homem, para ser homem, ele tinha que ter 3 coisas na vida: carteira, hoje com dinheiro eletrônico não usa mais, né? Cinta, a modernidade tirou a cinta, tem uns guri que andam com as cordas amarradas na calça assim, né? Uns cadarços. E revólver, né? Meu avô falava que o homem tinha que ter cinta, carteira e revólver. Revólver o PT não deixou mais nós ter, então... Só sobrou a cinta que você pode ter ainda e o dinheiro eletrônico. Perguntaram se eu não tomei remédio hoje de manhã. Amém. Vamos orar, gente? Deus, nós te agradecemos pela provisão do Senhor na nossa vida, pelo sustento do Senhor. Nós reconhecemos que tudo é teu. Tudo é teu, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, e entregamos nossos dízimos, nossas ofertas, como nossa expressão de culto ao Senhor. Reconhecendo que é o Senhor que tem nos dado todas as coisas.
Pai, se há alguém entre nós com dificuldade, Senhor, nós pedimos duas coisas. Pedimos o milagre da multiplicação do pão e do peixe. Mas pedimos o milagre do coração quebrantado, do coração do homem, para que possa ser abençoador e abençoar esses que necessitam. Nós oramos, Pai, pela multiplicação do pão, pelo sustento das nossas casas, porque reconhecemos que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Cá, Samuel. Vocês me perdoem porque eu baguncei toda a reunião hoje, né? Era para ser o Jefferson, ele que me pôs aqui, então eu baguncei. Samuel vai compartilhar uma palavra com a gente. Deus, abençoamos a vida de Samuel, que ele possa ser bênção nas tuas mãos, instrumento de Deus para trazer a tua palavra. E queremos, Senhor Deus, estar com os nossos ouvidos atentos para receber aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Abençoa a vida dele com graça, com verdade, com autoridade e com misericórdia também, Senhor Deus, para entender que nós somos vasos, uns frágeis e outros mais frágeis. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Bom, se o almoço atrasar é com o Alcione que vocês têm que ficar bravos, não comigo. O Senhor colocou uma palavra no meu coração, quero compartilhar com a igreja. Tem uma certa carga assim, doutrinária aqui, tem uma certa carga teológica, então, se eu cometer aqui algum deslize, em algum momento aqui, por favor, podem corrigir, é bastante coisa. Mas o Senhor colocou no meu coração falar a respeito de uma doutrina básica da fé cristã. E assim, é um pouco delicado falar sobre isso neste momento do ano, porque eu quero falar sobre a encarnação de Jesus. Mas eu quero dizer que nós vamos falar sobre Jesus. Jesus. Eu queria que vocês abrissem em Filipenses, mas eu vou falar bastante antes da gente ler esse texto, mas deixa aberto em Filipenses. Filipenses 2, né? Eu estou com os textos aqui, eu vou ler bastante texto, você não precisa abrir para a gente ganhar tempo aqui, mas eu queria chegar até o momento do ápice da história, mas eu preciso falar um pouquinho antes. Vocês já perceberam que eu tenho um pouco de dificuldade de chegar já no ápice da história sem falar um pouquinho do que aconteceu antes. Então, meus irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre o propósito eterno de Deus. O projeto eterno de Deus. Nós vamos encontrar em Efésios 1 o seguinte texto: antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, ele nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. E em Romanos 8, 29, nós vamos encontrar aquele texto clássico que sempre falamos que, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aqui eu começo falando sobre a intenção inicial de Deus. Qual é o projeto eterno de Deus? Ter uma família de filhos. Esse é o cenário a qual a gente vai desenhar toda a história a qual eu vou falar. Então, antes que o mundo fosse criado, antes que a palavra de Deus formasse as fundações do mundo, o homem, a natureza, Deus já tinha, desde a eternidade, o propósito de fazer filhos para que fossem um com o Pai. Esse sempre foi o projeto eterno de Deus, sermos família com Ele. Como foi dito antes aqui, o propósito de Deus sempre foi habitar entre os homens e que os homens fossem um com Ele.
E Deus então cria um jardim, que ele dá o nome de Éden, um jardim no Éden, né? Que o Éden seria ali a parte da terra que foi criada, fez um jardim no Éden e colocou o homem e a mulher. Uma crise ali, mas está tudo bem. Colocou o homem e a mulher no jardim, dando início ao plano, trazendo o plano eterno para algo palpável. Só que nós sabemos que isso não foi o projeto completo de Deus. E aqui eu vou usar um termo que vocês vão ver várias vezes eu falando, que a construção do propósito eterno de Deus, ela é progressiva. Vocês vão me ouvir falando sobre o propósito ser progressivo. E aqui claramente no Éden, o propósito de Deus não estava completo, era uma parte de um todo. E a gente sabe que Adão e Eva tinham uma ordem de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e eles desobedeceram, comeram. E nessa desobediência de Adão e Eva, entrou duas coisas no mundo: o pecado e a morte. Coisas que não estavam no projeto inicial de Deus, mas que ele sabia na sua onisciência, no seu poder e soberania, que isso aconteceria por causa da maldade do próprio homem. E a desobediência traz o pecado e a morte para o meio da humanidade. E aqui está um texto em Romanos 5,12, da qual a gente precisa entender como uma doutrina básica da nossa vida. Fala assim: portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado do mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. A teologia vai trazer esse texto como uma depravação total do ser humano. E de fato, independente de teologia, independente dessas chatices, sistematizações, nós temos que entender que Romanos aponta para nós que por causa do pecado de Adão, todos nós pecamos. E por causa do Éden, todos nós já nascemos pecadores. E então, a gente tem que entender que Deus tinha um propósito de ser uma família conosco. Então ele tinha uma humanidade que ele criaria para ser um com ele. E aí ele faz o jardim e o homem escolhe desobedecer. E aí entra o pecado e a morte na humanidade, e a partir disso toda a humanidade está condenada. É por isso que muitas vezes a gente encontra algumas filosofias dizendo que ser um bom homem vai te levar para um lugar de refrigério, e ser um mau homem vai te levar para, sei lá, para o inferno. Mas o grande fato é que até esse momento da história, toda a humanidade que viria a nascer já estava condenada. Então, ao entender a depravação completa do ser humano, nós entendemos que nenhum homem é capaz de se achegar a Deus por vontade própria. O homem, ele é completamente depravado, ele é completamente podre. Não há nada de bom no ser humano que poderia levar o homem a Deus. Ou seja, estávamos todos perdidos. Mas Deus tinha um propósito eterno no coração dele, que ele estabeleceria de uma forma progressiva. E aí um dia, Deus, na sua soberana graça e misericórdia, olhou para um homem chamado Abraão. Não esse Abraão. E faz uma aliança, dizendo assim, Gênesis 17: estabelecerei uma aliança entre mim e você e sua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. E em Gênesis 12 ele fala assim: e em você serão benditas todas as famílias da terra. Então, comigo aqui, Deus tinha um propósito eterno de ser família com o homem. Cria o jardim, o homem peca. Em todo mundo, a partir dali, está condenado. Nesse momento da história, Deus dá um segmento, dá um passo, né, uma progressão da aliança dele.
E aí ele chama Abraão e fala: eu vou estabelecer com você que a partir da tua geração, vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E a partir da sua descendência, todas as nações serão abençoadas. E aqui a gente começa já a ver que Israel tem sim um papel na história. Muitas vezes heresias e coisas se levantaram no meio da igreja para dizer que não, mas Israel tem um papel fundamental na história e ainda vai acontecer muitas coisas com Israel. Fica para um outro momento aí esse estudo. Mas em Israel, né, no povo hebreu, que é a descendência de Abraão, Deus canalizou a vontade dele para que essa nação, que hoje nós sabemos que é Israel, todas as demais nações fossem abençoadas e entrassem no propósito eterno de Deus. Né? Tanto que Romanos, o Paulo vai dizer para o pessoal lá em Roma que não importava muito se fosse judeu, se fosse gentio, que glória teria em ser em um ou outro, mas ele fala uma coisa interessante, que ao judeu foram confiadas as palavras de Deus, ou seja, a gente vê que Deus está formando uma aliança com Abraão para abençoar um povo, para que aquele povo recebesse a palavra de Deus, para que fosse dado seguimento no propósito eterno de Deus de ser família com o homem. Mas tínhamos um problema, o pecado e a morte ainda reinavam sobre a humanidade. Aí Abraão tem Isaac, tem Jacó, que tem os filhos que vão para o Egito, tananã. Quem talvez não se lembre pode se recordar das histórias lá no Antigo Testamento. E essa nação que foi prometida a Abraão se torna uma grande nação. O povo hebreu já é um povo já, né? Em Abraão era só uma promessa. Era Abraão e Sara. Era só um casal. Mas lá no Egito, a promessa já era palpável, porque já era um grande povo. E o povo estava sendo escravo. E aí, o povo escravizado, com certeza se lembrava da promessa do seu pai Abraão, e falava assim: poxa, mas Deus prometeu que a gente fosse um povo dele, ele seria o nosso Deus, e nós estamos aqui escravos, dominados pelo Egito. E aí, meus irmãos, vem mais um passo, Deus dá mais um passo na linearidade da história, com um homem chamado Moisés, né? Tá faltando um Moisés aqui, né? Agora a gente já tem o nosso Abraão, precisamos achar um Moisés. Deus chega para Moisés, eu não vou me ater à história de Moisés aqui, mas Deus chama esse homem para perto dele e Deus faz uma nova aliança, porque as alianças elas são progressivas na história. Em Êxodo 19, a gente vai ver claramente o que é a promessa. Muitas vezes a gente acha que Moisés, ele é só a lei. Tipo, convenhamos, quando a gente pensa em Moisés, a gente pensa no quê? Na lei. É meio que automático. Mas a promessa que Deus faz com Moisés está lá em Êxodo 19, que fala assim, ó: se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então a aliança que Deus faz com Moisés é tornar aquele povão, que já era um grande povo lá no Egito, uma propriedade peculiar de Deus, entregando para eles o caráter de Deus. Como que Deus revela do caráter dele para aquele povo lá no Egito? Dando a lei. Mas o objetivo da lei era tornar aquele povo uma nação um reino de sacerdotes, que eles só saberiam o que é ser sacerdote por meio da lei. E uma nação santa, que eles só saberiam o que é ser uma nação santa se eles tivessem a lei. Então a aliança de Deus com Moisés é reino de sacerdotes e uma nação santa. Então Deus dá mais um passo no propósito eterno dele, que era o quê? Antes da fundação do mundo, Deus elegeu a nós para sermos santos e irrepreensíveis e nos predestinou para sermos adotados como filhos. Então, mais um passo na aliança, na história.
E aí, nesse momento com Moisés, Deus está resgatando a identidade do povo dele. Deus está resgatando a vontade que ele tinha para aquele povo. Porque em Abraão ele chama um povo para ser dele. E vai nascendo ali a galera, vamos construindo aquela nação. Mas só em Moisés que ele vai resgatar a identidade mais claramente do povo, né? Porque Abraão tinha um relacionamento com Deus, ele tinha uma, né, sem entrar em muitas polêmicas aqui, mas a gente sabe que Jesus teve um encontro com Abraão, né? Existe um livro judeu que diz o almoço, Deus, quem almoçou com Abraão? Eu já nem lembrava, mas quem almoçou com Abraão? E vai falar que era Cristo, aquela figura que está com Abraão. Beleza, mas a nação? E a nação? A nação ainda não tinha sua identidade tão plenamente estabelecida como no tempo em Moisés, onde Deus dá a lei e fala, ó, esse é o meu caráter. Esse é o meu caráter. Mas ainda assim, tinha um problema. Aquilo exigia cada vez mais sacrifícios pelos pecados e não resolvia o pecado e a morte. Não resolvia o problema que o homem encontrou no Éden. E todo homem e toda mulher ainda estavam condenados eternamente até então. E aí, meus irmãos, começa a acontecer uma coisa maravilhosa. Eu não vou me ater aqui, não vou me atentar às alianças que acontecem a partir daqui, mas eu quero lembrar vocês de algumas coisas que começam a acontecer com a nação. Muitos anos se passam e a galera ali firme, esperando a promessa de habitar com Deus, a promessa deles serem um povo e a promessa deles serem reino de sacerdotes e uma nação santa. Mas muitas coisas acontecem na história, muitas coisas acontecem com o povo judeu. E eu creio que nesse momento da história a galera estava meio desanimada. Assim como nós hoje ficamos muitas vezes com relação à promessa da vinda do Senhor, eles também já estavam meio que acostumados com as promessas que eles tinham até então. Que lembre que é a mesma história. Eu estou chegando na nossa história, meus irmãos, mas nesse momento eles estavam desanimados. E aí começam a se levantar alguns homens na nação de Israel, para resgatar a esperança daquele povo. E Deus começa a se manifestar por meio de profetas, para que eles comuniquem a palavra dele para aquele povo que estava cansado, que estava quase desesperançoso quanto às promessas. Alguns homens, da qual nós lembramos, Isaías, Jeremias, Zacarias, Daniel, vários homens na história se levantaram com palavras de Deus para os homens. E aí começa a surgir um termo que até então ele não era comum no povo de Israel, que é o termo Machia. O Asaf até fez uma música, Yeshua HaMashia. Machia significa Messias, e Messias significa ungido. De repente, nessa linearidade da história, começa a se entender então que o próximo passo da história para que o propósito eterno de Deus se completasse era a vinda de um ungido, a vida de um Messias. E aí o coração de Israel, dos judeus, começa a se alimentar novamente de esperança, porque aquele povo que tinha a promessa de habitar com Deus, essa semana a gente conversou um pouquinho lá em casa, no grupo caseiro, que se tem uma coisa que o judeu ele foi construído desde o Éden, o povo de Deus foi construído desde o Éden, é do desejo ou a intenção de voltar ao jardim. O povo, porque a gente fica pensando que o povo judeu ele se perdeu completamente da sua origem, mas isso não é uma verdade. O povo judeu sempre teve no coração o propósito eterno lá do Éden, de voltar para aquele lugar, de habitar novamente com Deus e ser um com Ele, porque o povo judeu sabia que o pecado e a morte eram uma consequência do pecado.
E aí quando eles escutam que viria um ungido, eles animam o coração deles, porque eles se lembram das promessas, eles falam, opa, o ungido vai vir e vamos dar mais um passo na aliança com Deus. Claro que eles esperavam que se completassem naquele momento ali. E muitos até desse mesmo período ouviram a promessa e morreram sem ver a promessa. Porque o ungido veio, nesse período todos, né, morreram sem ver a promessa, né? Mas começa ali uma percepção de que o ungido viria, o Machia, o Messias. E aí, meus irmãos, eu quero ler algumas das profecias que Deus colocou na boca dos homens ali para eles trazerem para o povo, e a gente imaginar o quanto isso foi grandioso para o coração do judeu. Em Isaías 7 vai falar assim: portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhes chamará Emanuel. Para nós, quando fala assim, lhes chamará Emanuel, a gente vai lembrar do Manuel e do Joaquim, porque para nossa cultura falar Emanuel, a gente lembra muito mais de Portugal, a gente lembra do seu Emanuel. Mas, meus irmãos, quando Deus fala para o judeu no hebraico ali, ele fala assim: a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e este filho chamará Deus conosco. A gente não consegue compreender completamente o que foi isso, o abalo que isso movimentou no coração do judeu, porque a promessa era de que então, neste momento, Deus habitaria com eles, Deus seria a habitação com eles, Deus conosco. E aí o pessoal ali, a galera de Israel, o povo hebreu, começa a se animar novamente, porque vinha uma promessa de que Deus habitaria então com eles, e viria de uma virgem e habitaria com eles. Em Jeremias fala: eis que vem o dia do Senhor, que eu levantarei Davi, o renovo justo, o rei que reinará, agirá com sabedoria e executará juízo e justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. Este será o nome pelo qual será chamado Senhor Justiça Nossa. E a gente sabe que essa promessa, ela não se cumpriu em Davi. Essa promessa, ela não se cumpriu em Davi, porque Davi não trouxe juízo e justiça para a terra, e nem Davi poderia ser chamado de Senhor Justiça Nossa. Então o povo tinha ali uma expectativa messiânica ainda sobre a vinda do Deus Emanuel. E Zacarias 9 vai falar sobre as promessas messiânicas, Zacarias 11, Isaías 53, né, um texto tão conhecido por nós, Isaías 61, Daniel 7, todos esses momentos aí os profetas estão trazendo a visão messiânica, a promessa de um ungido. Aí eu quero só lembrar de um último texto para a gente pensar na grandeza do que foi essa revelação da aliança messiânica. Isaías 9 vai falar assim, Isaías chega para o povo e fala assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Porque um menino nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para afirmar o juízo com justiça, desde agora e para sempre. Meus irmãos, nesse momento da história, naquilo que Deus está fazendo para que a gente seja um com Ele, Ele pega aquele povo elegido nele desde a fundação do tempo, desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo, que já tinha o caráter de Deus revelado por meio da lei ali, né, por meio das promessas, e Ele coloca naquele povo uma expectativa messiânica, de que viria um restaurador, um salvador, um rei que se assentaria para governar sobre o seu povo. Mas mesmo com essa promessa, a gente não tinha resolvido o problema do pecado e nem da morte.
tínhamos apenas a promessa de um Messias que viria fazer isso. E aí, por essas promessas encerram ali o que a gente entende por Antigo Testamento. Muitas coisas acontecem, falamos sobre isso, o que acontece nesses 400 anos aí, entre o Antigo e o Novo Testamento, dias atrás a gente falou. Mas vem agora o período da história que Mateus, eu vou citar o que Mateus, discípulo de Jesus, fala. Mateus 1 vai começar falando sobre a encarnação do Messias. E fala assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele chamará pelo nome Emanuel. Mateus cita Isaías. Porque, meus irmãos, a gravidez virginal de Maria, né, é a revelação do mistério escondido. Colossenses, quando Paulo vai escrever para Colossos, ele fala muito sobre a figura de Jesus, né, que a gente canta até sobre isso, né, que nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, tronos, soberanias, e tudo é criado em Jesus. Só que Paulo ali escreve um termo muito interessante, que ele fala que Jesus, ele era um mistério escondido durante gerações e séculos, mas que agora foi manifestado aos santos. Então Mateus está trazendo a clareza, pegando o texto de Isaías, e está trazendo a clareza para o povo naquele período dos discípulos ali, de que a gravidez de Maria era a revelação do mistério escondido. Aquela gravidez naquela gravidez foi gerado o Machia, o Messias. E aqui a gente começa a entender que Jesus, ele era o propósito eterno de Deus desde antes da fundação do mundo. Às vezes a gente fica pensando assim, mas por que Deus deu a lei? Aquele povo era salvo pela lei. Por que Deus fez tantas coisas na história? Com que ótica eu vejo isso? E meus irmãos, aqui na gravidez virginal dessa jovem chamada Maria, nasce a lente pela qual nós olhamos toda a história. O nome dessa lente é Jesus Cristo. E aqui começa a ser revelado toda a grandeza da história dos homens. Lucas 1,32, aqui eu vou falar de um outro homem, né? De um outro texto ali, um outro evangelho, né? A gente chama de evangelho sinótico, que é Lucas, né? Alguém que andou ali no período de Jesus, coletou informações sobre o que falavam sobre ele e escreveu o evangelho de Lucas. E ele fala assim, em Lucas 1,32, e este grande será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, seu reinado não terá fim. E neste momento da história, meus amigos, meus irmãos, acontece o maior milagre de toda a história. Porque eu não sei se vocês estão conseguindo pegar aquilo que eu estou tentando construir, não por incapacidade de vocês, mas minha, talvez de não conseguir comunicar, mas o povo ali até então tinham a expectativa de Deus Emanuel, do Deus conosco, de Deus habitar com eles. Mas eles não faziam ideia de que Deus, nesse momento da história, entraria corporeamente entre os homens e habitaria. Quando que para um judeu, quando recebeu a promessa messiânica, eles poderiam entender que Jesus, eu vou falar uma coisa um pouco forte aqui, mas é uma verdade. Quando é que o povo judeu imaginou que o Deus, aqueles a qual eles nem falavam o nome, o povo judeu não cita o nome de Deus, eles não falam. Quando que esse povo imaginou que o Machia, que o Messias, viria entre fezes e urina? É forte, mas é verdade. Nunca imaginaram que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, rico em majestade, aonde os anjos, seres viventes, se prostram ante Ele que está num trono rodeado de anjos ali, de serafins, corporeamente estaria entre fezes e urina.
E eu estou trazendo esse contexto, essa doutrina da encarnação para nós, porque assim, ao longo da história, principalmente nesse período do ano, a gente afastou um pouco falar da encarnação. A gente afastou um pouco por vários problemas, e eu nem quero aqui me ater a isso, mas essa doutrina muitas vezes começou a ficar afastada. E aí vai chegando nesse período do ano, os nossos filhos escutam sobre um monte de coisa, inclusive um monte de besteira. Coisas comerciais sobre esse período, mas nós esquecemos de falar sobre o Cristo encarnado. Ah, mas a gente precisa falar sobre Jesus o ano inteiro. Eu quero ver você, casado, dar essa desculpa no seu aniversário de casamento, que casamento é todo dia e por isso não precisa comemorar. Eu não estou dizendo aqui que encarnação é um tema só para a gente falar nesse período, jamais. Mas, pelo contrário, nós precisamos falar mais sobre o Cristo encarnado todo ano, todos os dias, todos os momentos mesmo. Mas, se talvez a gente não falou, não pensou nisso em outros momentos do ano, talvez você está pensando assim, pois é, durante esse ano eu falei de Jesus para muitas pessoas, mas eu não falei sobre a doutrina da encarnação. Eu estou querendo relembrar, reanimar o nosso coração sobre o Cristo encarnado. E neste momento da história, meus irmãos, acontece uma coisa maravilhosa. Eu queria lembrar vocês do que acontece com Maria. Maria é uma jovem moça. Eu não sei se a gente consegue compreender a grandeza do que aconteceu com Maria. Um anjo chega para ela e fala assim, ó, o Espírito Santo vai gerar em você um filho, uma criança. Ela vai chamar Jesus. E vai ser o Filho de Deus, o Machia que vocês tanto esperam. Uma jovem. A gente não precisa dar para Maria o lugar que não é dela, né? Colocá-la, né? Senão daqui a pouco vocês vão falar que eu virei mariano aqui, mas não é isso. Mas olhar para Maria, sem assim ter ficar abismado com tamanha graça que Deus teve sobre aquela jovem mulher, essa jovem menina, é impossível. E é tão grandioso o que acontece, que vocês lembram o que Maria vai fazer depois de um tempo? Ela vai visitar a parente dela, né? A gente não, costumeiramente a igreja fala que é prima, mas é uma parente dela, né? Nós não sabemos exatamente qual é o grau de parentesco, mas pode ser que seja uma prima ali, um parentesco próximo, que é Isabel. E Isabel está grávida. De quem? João Batista, que também a gente fala que é primo de Jesus, né? A igreja entendeu esse grau de parentesco. E é muito louco, assim, perdão a expressão, né? É muito grandioso, maravilhoso o cenário. Duas coisas acontecem quando Maria chega ali com Jesus no ventre. E primeiro, João Batista se agita. Vocês já pararam para pensar na grandeza de um bebê que estava na barriga de Isabel? Perceber o bebê que estava na barriga de Maria e reconhecê-lo e se agitar. Jesus não era qualquer homem, Jesus não era só um profeta, Jesus não era só uma promessa, Jesus era o cumprimento de todas as promessas, Jesus era o cumprimento de todas as profecias. E João Batista se agitou ao ouvir aquilo. Isabel olha para Maria e olha o que ela fala. Isabel fala assim, deixa eu achar o texto. Que grande honra para mim, isso está em Lucas 1. Que grande honra para mim é receber a visita da mãe do meu Quírios. Maria não olhou para... Isabel não olhou para Maria e falou assim, ai que lindo minha prima, é um bebezinho. Ela, primeiro que ela deve ter se arrepiado quando João Batista balançou dentro dela. E ela assim, arrepiada, olhou para Maria e disse, que grande coisa eu receber na minha casa, o grande Quírios. Naquele momento Isabel percebeu o que nós deveríamos perceber. Ao falar sobre o Cristo encarnado, ela percebeu que a profecia estava se cumprindo, que as promessas, que as alianças estavam se cumprindo. É por isso que quando a gente pega a verdade da encarnação e traz para um pequeno evento familiar, e envolve um monte de
coisas culturais e tal. Não dá para a gente medir a encarnação de Jesus com esses elementos, com essa vida, com essas culturas. Não porque a gente não pode estar junto e fazer coisas, mas porque a encarnação de Jesus é muito, mas muito superior a gente estar junto, a simplesmente se reunir e fazer uma oração. Mas a encarnação de Jesus mudou toda a história da humanidade. Tomei pastor pentecostal aqui, né? Perdão, vou voltar. Não consigo negar a minha raiz, né? Eu gostaria que vocês prestassem atenção no que eu vou falar agora, porque talvez vai facilitar a gente até nas leituras bíblicas. Porque ler a Bíblia não é tão simples, né, meus irmãos? É maravilhoso, é a palavra de Deus, mas Deus, ele tinha um propósito assim em fazer com que a gente fosse para ele por meio da fé e não da razão. E aí as escrituras, elas trazem muitos elementos ocultos assim, não de quem procura, mas oculto de quem só bate um olho meio panorâmico. Mas, meus irmãos, nesse momento da história, Jesus, o Messias, o Deus Emanuel, que habitou ali com o povo dele, ele se tornou a chave interpretativa de toda a profecia. Jesus se tornou a chave interpretativa de toda a lei. Jesus se tornou a chave interpretativa de toda a cultura nossa. E por isso que a gente pode olhar para as Escrituras agora por meio de uma lente chamada Jesus Cristo, e ela nos responder todas as dúvidas. A palavra de Deus vai ser a resposta para nós por meio das lentes chamadas Jesus. Né, a gente tem um termo que não é da teologia, mas é um termo da linguística, que se chama hermenêutica. Muito antes deles trazerem a hermenêutica para a teologia, a hermenêutica já existia para qualquer outro texto. O que é hermenêutica? Hermenêutica, eu não sou muito bom para isso, não sou um teólogo, não vou conseguir responder, mas é quando você olha para uma fala, ela pode ser oral, ela pode ser textual, e você tenta olhar para aquela escrita com uma lente, onde você consiga trazer aquela realidade para o hoje, onde você consegue olhar o que está por trás do texto. A hermenêutica, ela vai buscar fazer você ler, não o que está escrito, mas o que queria ser dito naquela escritura. Estou falando isso só porque assim, meus irmãos, o Cristo encarnado se torna a hermenêutica da nossa vida. Todas as escrituras podem ser lidas por meio da ótica de Jesus. Isso facilita um pouco. Mas voltando, nesse momento da história, nasce aquele menininho usando fralda, não era Pampers, não era Huggies, né? O Alessandro não conseguiu vender para Maria. Tentou, deve ter tentado. Pediu um churras fralda para Jesus. Mas, meus irmãos, o que eu quero tentar trazer para a conversa aqui, eu quero tentar elevar o nível do que eu estou dizendo, é que nesse momento da história, aquele menino que nasce em meio a fezes, a urina, aprende a andar, aprende a falar. Imagina Jesus tendo que aprender a falar papai, mamãe. Jesus aprendendo. Eu entrei numa crise preparando isso aqui, eu falei assim, será que Maria disciplinou Jesus? Fiquei na dúvida, não sei responder, mas um dia a gente vai saber. Pode ser que não, mas pode ser que sim. Porque nós já vamos falar um pouquinho sobre o que acontece ali, já vamos chegar num contexto. Mas a grande verdade é que esse menino, que talvez foi disciplinado, talvez não, mas com certeza foi corrigido pelos seus pais. Jesus aprendeu a trabalhar, porque Jesus não fez EAD no céu para saber ser, como fala, carpinteiro.
ele aprendeu com seus pais, ele teve que corporalmente aprender essas coisas, não veio assim com isso dos céus. Mas esse homem, esse menino, e eu fico pensando no coração de Maria e de José, assim, nesse momento, eles entendendo que esse menino começa a se revelar, sendo cordeiro, imolado, desde antes da fundação do mundo. Esse menino sendo o sumo sacerdote, que não adentraria no tabernáculo humano, mas entraria no tabernáculo dos céus. Esse que se revelaria ser a essência da lei, o verbo da criação. Jesus se revelando como a palavra que soprou vida no homem, que fez a natureza e a fundação da terra ser estabelecida, que criou toda a constelação, que colocou as estrelas no seu lugar, estava diante deles como menino. Meus irmãos, eu não consigo imaginar a grandeza de viver com Jesus nessa época. Eu fico imaginando os discípulos assim, quando encontram Jesus, né, o filho do carpinteiro, até alguns, quando Jesus começa a fazer o ministério, a operar as obras ali, tem uma galera que chega e fala assim, mas não era o filho do Zé lá? Não era o filho do Zé, o carpinteiro? Estava semana passada montando minha cozinha. Mas quando as escamas dos olhos começam a cair, eles começam a ver as profecias, ouvir os profetas. Eu imagino a galera chegando no Sinédrio e o sumo sacerdote pegando Isaías 53, falando sobre o Cristo, falando sobre o Messias. Daqui a pouco eles olham para o lado, aquele menino se segurando na cadeira assim. Eu fico imaginando a alegria dos discípulos em olhar e falar, meu Deus, Ele está conosco. Ele está conosco. O Deus eterno, o Deus imortal, pleno em glória, pleno em majestade, se esvaziou e assumiu forma de homem. Para cumprir o quê, meus irmãos? O propósito eterno de Deus de sermos uma família com eles. E aí eu quero agora, enfim, ler Filipenses. Essa não era a introdução, tá? Fica tranquilo, eu já estou bem avançado na pregação. Mas agora eu cheguei no texto que eu pedi para abrir em Filipenses 2. Que fala assim, Filipenses 2:5. Paulo trazendo uma recomendação para a igreja de Filipe. Tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo, mas pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e deu-lhe o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é Senhor, para a glória de Deus. Texto maravilhoso, texto que a gente podia falar só sobre ele, mas eu quero aqui enfatizar o esvaziamento desse ser de Deus. Aqui o texto fala que Jesus, ele tinha a forma, a palavra original fala sobre a mesma essência de Deus, sobre a própria natureza de Deus. Porque aqui existe uma confusão, inclusive muitas heresias se levantaram no meio da história para dizer que Jesus não é o próprio Deus, que Jesus não é Deus. E aí, meu irmão, eu quero dizer que se você talvez não consegue compreender completamente essa doutrina, eu tenho uma coisa muito séria para te dizer. Bem-vindo ao clube. Porque não é fácil entender não é fácil entender hoje racionalmente aquele a qual nós descobriremos eternamente. A gente tem que entender que nós vamos conhecer do Senhor eternamente, nós vamos passar a eternidade conhecendo sobre esse Deus. Então não adianta a gente querer racionalmente entender o Deus Trino. Não, mas eu não consigo entender como que é um, como que é três. Meus amigos,
todo o evangelho, toda a palavra de Deus é pela fé, naquilo que Ele deixou para nós, e não pela razão humana. E Deus deixou claramente nas Escrituras que Ele é Deus, um Deus, em três pessoas. Em três em um. E esse Deus a qual nós estamos falando, aquele que nós entendemos que era a palavra, o verbo de Deus, ele se esvazia. Ele se esvazia da sua divindade? Não. Jesus se esvazia da sua glória. Jesus se esvazia da glória que tinha com o Pai, de uma glória inegável, de uma glória que ele não precisaria abrir mão. O que contempla esse esvaziamento de glória? Eu não sei. Talvez ninguém saiba. Mas eu sei que ele se esvaziou de algo, do seu nível de glória, mantendo a sua divindade. E é interessante a gente pensar, porque Jesus, ele era divino, ele era um com o Pai. E a natureza dele manifestava-se em glória com o Pai, né? Ele subsistia no Pai desde a eternidade. E de repente ele se torna a habitação no meio dos homens. Só que para que isso era necessário? Porque assim, eu estou falando tudo isso, mas tinha uma lacuna ainda. O pecado e a morte não estavam resolvidos, mesmo com o nascimento de Jesus. E eu não quero me ater aqui, eu não quero me atentar à doutrina aqui da morte, da reencarnação de Jesus. Eu estou falando só sobre a encarnação. Mas se ele não nascesse, ele não tinha como morrer. E aqui, meus irmãos, vem o plano da redenção, da qual eu estou dizendo. O Pai, Deus Pai, determina que o Filho se torne um, não agora com ele mais, mas um com o homem. E Deus fala para o Filho, vá para representá-los diante da morte e do pecado. E aí nasce um novo Adão. Lembra que em Romanos, né, fala que em Adão todo homem já nasce na natureza de Adão. Então todos já nascemos pecadores, completamente depravados. Então, nesse homem encarnado chamado Jesus, o ungido, o Messias, uma nova natureza de Adão nasce, na qual todos nós podemos nascer então, santos e irrepreensíveis. E é por isso que Paulo vem e fala, já não tem mais nada que separe do amor de Deus, não tem pecado, não tem principado, não tem potestade, não tem mais esse negócio de assim, eu estou em Jesus, mas eu caí da graça. Não existe mais isso, porque em Jesus nasce um novo tipo de Adão, a qual nós somos santos e irrepreensíveis pela natureza dele. Em outro momento podemos falar mais sobre essa doutrina da salvação, da santificação, mas quero me ater sobre a encarnação. Jesus nasce de uma virgem, um novo tipo de nascimento, e por isso ele nasceu sem pecados. Hebreus vai falar assim, porque não temos o nosso sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas o contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Estou enfatizando esse texto para a gente se lembrar que Jesus ele veio da natureza humana, mas sem pecado. E Colossenses 2 vai falar assim, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então aqui a gente está juntando a revelação de que então nasce um menino que corporalmente habita toda a plenitude de Deus, mas que ao mesmo tempo nasceu de uma virgem sem pecados. Em Jesus nasce um novo Adão, um novo tipo de homem. Jesus complementa o ser divino dele à nossa semelhança, sendo plenamente divino e plenamente humano. E aí Coríntios fala uma coisa bem legal. Paulo vai escrever para Coríntios, 2 Coríntios, aquele povo bem judeu, assim, bem enraizado no pensamento judaico. E ele fala assim,
aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Está em 2 Coríntios 5, 21. E em 1 Pedro 1, 19 vai falar assim: mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem defeito, sem mancha, que foi conhecido na verdade antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Então aqui o texto está falando sobre Jesus, o ungido, o Mashiach, o Yeshua HaMashiach, ser o propósito de Deus antes da fundação do mundo, como o cordeiro imolado, o cordeiro sacrificado antes da fundação do mundo, para que nós pudéssemos nascer nessa nova natureza, como santos e irrepreensíveis, para poder então cumprir o propósito eterno de Deus, de sermos um com Ele. Eu sei que talvez tenha uma carga, assim, um pouco de muitas definições do que eu estou falando, mas isso é grandioso demais, meus irmãos. Isso é algo que precisa queimar no nosso coração. E Cristo não buscou os direitos dele, só que ele abriu mão de toda a glória dele por obediência ao Pai. Se esvaziou para que o propósito eterno de Deus... Esses textos, eles nos apontam uma coisa muito interessante, que antes que o mundo fosse criado, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito já tinham uma expectativa de criar uma humanidade para ser um com eles. E antes que criasse essa humanidade, Cristo já foi morto. Aí, existe uma discussão sobre Jesus ser o plano B da humanidade. Meus irmãos, Jesus nunca foi o reparo. Jesus nunca foi o plano B. Jesus sempre foi a promessa. Jesus sempre foi a primazia do coração de Deus para a redenção. Jesus, a gente precisa estar convicto dessas definições, de que Jesus sempre foi o alvo da redenção. Por meio de Jesus, o alvo da redenção. O jardim não foi um erro. Deus não se assustou com o que Adão fez. E Deus nunca quis que aquilo acontecesse. Mas antes de que o mundo fosse criado, Ele já sabia que Jesus seria morto para expiação, para propiciação dos nossos pecados. Mas para isso Ele precisava nascer e se fazer pecado por nós. É por isso que nós olhamos para a encarnação e louvamos a Deus por tamanha graça. Ele assumiu forma de servo. É muito interessante a gente imaginar que o Deus majestoso, glorioso, que os serafins rodeiam Ele dia e noite, enfrentou dificuldades, enfrentou privações. Chorou, se cansou, para se fazer propiciação. Eu quero só resumir a obra da encarnação. Esse texto precisa mexer com a gente. Se esse texto aqui não mexer com a gente, nada mais mexe. A gente já virou um osso por dentro. Gálatas, Paulo, vai falar assim, ó. Gálatas 4, quem quiser abrir, 4:4. Deixa eu só relembrar aqui que lá no jardim nós nos tornamos escravos do pecado. Nós nos tornamos escravos da morte. Então assim, meus irmãos, até hoje, até nos dias de hoje, todo aquele que não nasce de novo em Jesus é escravo do pecado e da morte. Então nós estávamos sobre o jugo da escravidão. E aí Gálatas vem e fala assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro de Deus. Meus irmãos, em Jesus,
se completa o propósito eterno de Deus, de fazer com que aquela humanidade toda que era escrava, que estava subjugada no pecado, na morte, na encarnação do menino Deus, na encarnação do Machia, do Messias, nós podemos então nascer de novo nele e nos tornar de escravos agora filhos. Não foi a morte simplesmente. Porque, volto a falar, que existe um problema em a gente não falar sobre a encarnação dele, que a gente esquece um pouco de louvar ao Cristo pela sua humilhação, pelo seu esvaziamento. E às vezes a gente olha para Jesus só o glorioso de Jesus, o majestoso, magnífico, sentado à direita do Pai, mas também existe um Jesus que se esvaziou, que se humilhou. E às vezes algumas restrições assim nos afastam de falar claramente sobre essa doutrina. Nossos filhos aprendem pouco sobre Gálatas 4, falando assim, porque ao nascer de uma virgem, nascido sobre a lei, ele nos tirou da condição de escravos para agora herdeiros de Deus. E Jesus precisou passar por tudo isso. Jesus precisou passar por fome, sede, chorar, se entristecer. Teve muitas angústias ao longo da vida dele. Mas estou encerrando aqui, mas eu gostaria de talvez, você que nunca parou para pensar nisso, começar a pensar no seguinte. Ao encarnar, Jesus decidiu ser homem para sempre. Eu não sei se você pegou, mas assim, antes de encarnar, Jesus era um na glória do Pai, estava escondido nele, ele era o Verbo, ele era a palavra de Deus, ele estava oculto no Deus Pai. E quando ele veio encarnar, ele podia ter pago o preço na morte dele, do pecado e da morte, e ter voltado aos céus e voltar à mesma forma que era. Mas não, ele inaugurou algo que já estava desde a eternidade no propósito dele. Algo que nossa esperança deveria estar firmada, no que nós chamamos de glorificação. O dia em que, por causa de Jesus, nós teremos o nosso corpo glorificado. Jesus, quando encarnou, Deus decidiu, na sua imensa e imensurável grandeza, que para sempre teria um homem sentado à destra do Pai. Ao encarnar, Jesus decidiu que eternamente seria Deus homem. E por isso, nós ganharemos corpos glorificados e seremos um com Deus na glorificação e habitaremos eternamente, cumprindo o propósito antes da fundação da terra, aonde nós e Deus seremos um. Isso é grande demais, meus irmãos. Comer chocotone, não sei o que, é muito pequeno, velho. É muito pequeno. Botar umas luzinhas lá, é muito pequeno. Eu gostaria, sim, não sei se eu poderia falar isso aqui, mas eu gostaria que a gente restaurasse uma cultura de enfatizar o Cristo que se esvaziou. Restaurar o que a cultura fez a gente perder. Eternamente, Deus será um homem, à destra do Pai. E para finalizar, aqui talvez vai ser a fala mais perigosa, me perdoe, mas é inegável que essa semana muitos de nós vão aproveitar o feriado do dia 24 para estar junto com família. É inegável que nós vamos ter um momento de comunhão. Só um parêntese rápido. O presbitério se reuniu por algumas semanas e foi feito um texto sobre como nós entendemos o Natal. Não sei se eu podia falar isso, mas estou falando.
não vou falar sobre o que está escrito ali, mas quem não leu ainda, o presbitério fez um resumo sobre como nós enxergamos o Natal. Está bem claro, acredito eu, já conversei com algumas pessoas e muitos que leram falaram que ficou muito clara a nossa visão. Então, se você não sabe ainda sobre isso, fale com o seu líder de grupo caseiro. Tá? Mas voltando agora, tá? Você pede o texto, você tira suas dúvidas, mas voltando agora. É inegável que essa semana nós vamos lá ter muitos, né? Alguns não, e não tem problema nenhum nisso, está tudo certo, mas muitos vão se reunir com a família e ter um tempo. E a nossa cultura, ela nos empurrou para uma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás. Quando Maria estava para ganhar o menino Deus, ela saiu das terras ali, né, de Nazaré, e foi para Belém. E ela encontrou casas muito cheias de coisas. Ela encontrou casas com muitas pessoas, com muita comida, festa, confusão. E as pessoas não se atentaram que o menino Deus não tinha lugar para entrar. Isso não é uma doutrina sobre esse período, é uma doutrina sobre todos os dias da nossa vida. Se lembrar que o centro das coisas, o centro da gente se reunir, se chama Jesus Cristo. Se chama Jesus Cristo. E a gente precisa aprender a abrir a porta do nosso coração, das nossas casas, e deixar que entre o que era, que é e que há de vir. Cristo, o Deus homem que habitou entre nós e está fazendo morada para que um dia sermos glorificados e habitar eternamente com Ele. Então, meus irmãos, eu vim trazer aqui um pouquinho essa manhã, não sei como terminar, geralmente não sei, né? Eu vim trazer um pouquinho sobre o Deus encarnado. Porque fim de ano é um período perigoso. Fim de ano é um período perigoso. Eu lembro que tempos atrás, quando a gente ainda estava no grupo do Clô lá, todo final de ano chegava e falava assim, que Jesus não volte no fim de ano. Porque se voltar vai pegar uns de calça curta. Perdão, sinceridade. Mas eu quero, não nós. Nós estamos firmes, né? Mas eu queria dizer sobre o Cristo encarnado essa manhã, para que os nossos olhos estejam unicamente atentos a Ele. Unicamente atentos a Jesus. Jesus é a essência de todas as coisas. Jesus é a razão pela qual nos movemos, como diz as Escrituras. Então eu quero encerrar alertando o coração dos irmãos, dizendo que Jesus é a única coisa que nós precisamos olhar. Amém, irmãos? Que a gente se lembre do Cristo encarnado, da glória que Ele deixou para ser um conosco, que se não tivesse nascido, não teria como morrer. A Páscoa não seria possível de ser celebrada se não fosse pela encarnação dele, independente de quando foi. Amém, irmãos? Obrigado. Vamos orar?